Meus amigos, nós vamos dar sequência hoje em mais um teste de cardápio do Vieiras Lamen. Só que hoje não será um lamen. Hoje nós vamos fazer o poké. Poké é um prato havaiano, hoje fazendo muito sucesso na Califórnia, em boa parte da costa oeste dos Estados Unidos e também em São Paulo. Já tem algumas casas produzindo poké. É uma mistura do ceviche peruano com o sushi japonês. A base dele é o arroz do sushi, alguns legumes, frutas, verduras e peixe. Peixe cru, temperado como ceviche. Então nós vamos dar início agora. Primeira coisa, fazer o arroz. O arroz que nós vamos utilizar é aquele arroz japonês, como dizem aí, ou oriental, mas que na realidade é o arroz cateto, que é um arroz mais saboroso do que o agulhinha. E ele dá uma liga melhor, ele fica mais cremoso. Então eu vou preparar o arroz. Aqui eu tenho o arroz cateto. Nós vamos usar, para 3 pessoas, eu vou fazer 2,5 xícaras de arroz cateto. Então vamos lá. O arroz cateto, uma panela, eu uso a de inox. Você pode usar aquela que você quiser. 2,5 xícaras. 2,5, uma meia generosa. Agora vamos a outro passo, lavar o arroz. Esse arroz tem que ser lavado com água fria, com as mãos bem limpas, que eu já lavei anteriormente. Você vai mexendo o arroz para ele soltar esse caldo branco, que é praticamente uma farinha de arroz. Então você vai lavar ele várias vezes até que saia a água bem branquinha. Desculpe, bem transparente. Branquinha ela está saindo agora. Mexe, vai mexendo. Sempre a água a temperatura ambiente, natural. Uma água fria. Mais uma vez. Agora que a água já está praticamente transparente, vamos deixar o arroz repousando por 30 minutos. Daqui a 30 minutos nós voltamos para dar sequência ao prato. Passados 30 minutos, vejam que a água está clara. Vamos escorrê-la. A água já está fervendo. Vamos levar o arroz ao fogo. Vamos colocar a água fervendo, cobrindo o arroz mais um dedo. Aí é como fazer um arroz normal, você vai acompanhando. Mexa o arroz. Eu estou com fogo alto, aguardando levantar a fervura. Talvez vocês não estejam vendo aí. Pronto, já está fervendo. Vamos tampar.
arroz e água só. E vamos diminuir o fogo, ou o calor, né? Bem baixo. E deixar esse arroz cozinhar por 15 minutos, ou até secar a água. Se você pôs muita água, guarde secar, mas busque fazer como se faz um arroz normal. Em 15 minutos, nós voltamos para dar sequência ao prato. Bom, passado de 15 a 20 minutos de cozimento do arroz, nós vamos retirá-lo. Aqui está o nosso arroz. Agora vamos fazer o seguinte, ele ainda está al dente. Ele vai continuar no processo de cozimento. Vamos pegar um pano limpo, umedecê-lo, molha bem, uma boa torcida, tirar o excesso de água, é para ficar um pano umedecido. Vamos cobrir o arroz e deixá-lo em repouso por mais uns 15, 20 minutos. É o tempo em que a cocção vai terminar brandamente. Daqui 15 minutos nós voltamos. Muito bom esse vinho. A Regininha que trouxe. Enquanto o arroz está ali terminando a cocção, nós vamos preparar o molho para o arroz de sushi. Ele é muito simples. Consiste ou vinagre branco ou você encontra no mercado tempero para sushi, que é um vinagre de arroz, que serve tanto para sushi, saladas e outras coisas na cozinha em geral. Então nós vamos usar meia xícara deste vinagre, que é o tempero para sushi. Eu não vou falar a marca, tem várias marcas aí, cada um de acordo com o seu gosto e bolso, escolhe a sua marca. Ok? Agora vamos colocar uma colher de chá, uma colher e meia, porque eu aumentei a quantidade de arroz, eu não pus 2 xícaras, eu pus 2,5. Eu estou usando o sal rosa do Himalaia, mas pode ser o sal comum. Uma colher e quase meia. O importante é preparar a praça para não faltar nada na hora, você não ficar perdido. E agora vamos ao açúcar. O açúcar, nós vamos colocar o açúcar branco comum. 2 colheres de açúcar. Para essa quantidade que eu fiz, 2 colheres generosas. Colocado o açúcar, vamos mexer bem para misturar com o vinagre de arroz. Então, tempero para sushi ou um vinagre branco, que pode ser de vinho, de maçã, vinagre de álcool, cada um pode usar aquele que tiver disponível. Mexeu bem, diluiu o sal rosa do Himalaia, ele demora um pouquinho mais para diluir do que o sal comum, o sal marinho. Diluído, nós temos aqui um molho para temperar o sushi. Vamos reservá-lo aqui de lado. E agora vamos preparar o arroz. O arroz que estava lá coberto já está no ponto.
Então eu vou pegar uma travessa grande, uma bacia plástica, aquilo que você tiver disponível, que caiba o arroz. E vamos soltar esse arroz. Você vai raspando, ele vai soltando delicadamente. Vai jogar um bloco assim. Você raspa. Você vê que esse arroz, o capeto, ele é meio grudento. O sucesso na culinária brasileira do arroz agulhinha é porque ele fica soltinho. Já os orientais preferem o arroz mais cremoso. Por quê? Porque eles não comem de garfo ou colher como a gente. Eles comem com hashi, aqueles 2 pauzinhos. Então facilita pegar. Esse arroz cateto, que eu chamo arroz oriental, ele é um arroz muito saboroso. Por isso que ele é próprio para fazer o sushi. O sushi não é um arroz comum jogado lá. Agora, acabamos de colocar, eu tinha um leque que sumiu, um leque bonito chinês, trouxe da China. Então, já que eu não estou com o leque, eu vou pegar uma tampa. Vamos abanar um pouco. Ao mesmo tempo que a gente vai abanando para baixar a temperatura do arroz, eu no começo achava que isso era uma frescura. Mas depois, conversando com alguns chefes sushimens e chefes de culinária oriental, acabei descobrindo que tudo isso tem um porquê e tem uma influência no sabor da comida. Então, a hora que a gente começa a baixar a temperatura, você pode testar com o dedo. A hora que você sentir, olha, mais um pouquinho, que você põe a mão e não está tão quente, é a hora de você começar a misturar o arroz, o molho, aquele molho feito com vinagre, com açúcar e sal. Então, já chegamos a uma temperatura ideal. Olha, e gruda, uma delícia. Não vou comer para não ficar quente. E agora com uma colher ou despejando, eu prefiro com a colher, porque você não pode correr o risco de exagerar num determinado ponto. Então, está no ponto. Vamos espalhando levemente o molho de vinagre de arroz ou tempero para sushi, que é o vinagre de arroz, levemente jogando sobre o arroz. Não despeje de uma vez, porque senão você acaba concentrando esse molho numa das partes. Colocou um pouco, pegamos a colher de pau e vamos mexendo levemente, misturando. Misturou, pega os de baixo para cima, né? Vamos colocar o resto do nosso molho. Vocês não estão sentindo nem o cheiro e nem percebendo a temperatura. Mas eu aqui estou controlando. Vocês vão perceber que é um cheiro assim de um vinagre um tanto quanto adocicado. É um cheiro todo especial que lembra realmente um cheiro da cozinha oriental. Pronto, sobrou um pouquinho, eu não vou pôr porque
Acho que eu exagerei um pouquinho na medida do vinagre de arroz. E mexemos mais um pouco. Que é para incorporar bem esse molho ao arroz. Esse arroz tem uma capacidade de absorção dos molhos e dos acompanhamentos que o arroz agulhinha não tem. O arroz agulhinha tem quase que um selo nele, uma selagem plástica, né? Foi desenvolvido para que ele fique soltinho. Mexeu, você vai perceber que já está todo por igual. A mão de cozinheiro é santa, tem que estar sempre limpa, porque nós tocamos os alimentos. Agora vamos cobrir novamente com aquele pano úmido e reservar. Eu vou colocar aqui ao lado. Enquanto ele descansa e incorpora este molho, nós vamos preparar a nossa praça. Bom, enquanto o nosso arroz está terminando a cocção com os temperos, com aquele tempero de vinagre, sal e açúcar, nós vamos preparar o atum, a marinada do atum. Eu tenho uma peça de atum aqui, pesando mais ou menos umas 600 gramas. Nós vamos cortá-los, não é como um sashimi, em pequenos cubos. Cubos mais ou menos desse tamanho. Olha a palma da mão, dá para ter uma noção desse tamanho. O atum é um peixe delicado, então você precisa cuidar no corte, porque senão ele pode, ó, como esse aqui, é um peixe que forma assim quase que uma escama. É muito bonito e muito saboroso. Ó, em pequenos pedaços. Pronto, o nosso atum já está todo em cubinhos. Agora nós vamos começar a preparar o molho em que vai ficar o atum. Para isso, nós precisamos de gengibre. Eu já descasquei o gengibre e agora nós vamos ralá-lo. Então um ralo caseiro desses domésticos, vamos no ralo fino. Pronto, estou terminando de ralar o gengibre. Você vê que no ralo fino as fibras ficam e a pasta do gengibre passa. Não vou fazer mais para não ralar o dedo. Vamos tirar o resto que fica embaixo. As fibras nós separamos. Esse gengibrezinho depois eu vou utilizá-lo para outra coisa. E agora
nós vamos a outro tempero. Bom, continuando a receita, agora pegamos um recipiente, vamos colocar o atum, delicadamente, colocar o gengibre, a pasta de gengibre, que deve dar mais ou menos 1,5 colher, uma colher de sopa. Aí vamos colocar o shoyu, 1/4 de xícara. O shoyu também tem uma função de salgar os alimentos. 1/4 de xícara. Aí vamos usar o tempero para sushi, que é o vinagre de arroz. Mas você também pode usar um vinagre branco ou suco de limão, aqueles que preferem suco de limão, como se faz no ceviche, né? Vamos colocar aqui mais ou menos 60 ml, praticamente 2 colheres bem generosas de vinagre de arroz. Agora nós vamos colocar óleo de gergelim tostado. Você encontra nos mercados. É uma delícia esse óleo. 2 colheres de sopa. Como eu aumentei a minha receita um pouco mais, eu vou pôr 2,5. E novamente, para completar, o sal marinho, que eu vou colocar 1,5 colher de chá. De chá não, a colher é de chá. A medida que é a colher de chá, 1,5 colher de sal marinho. Vamos mexer delicadamente por baixo, virando o atum, para incorporar bem, dissolver ali o gengibre. Nessa mistura, você pode colocar também semente de gergelim torrada, macadâmia picada. Existe uma variação. Eu tenho um amigo que adora aquela castanha do Pará. Ele rala a castanha do Pará. Então, essa variação você vai descobrindo com o tempo aquilo que você gosta e colocando nessa composição. Agora vamos deixar marinando por 5, 10 minutos. Dando sequência, enquanto o atum está marinando, nós vamos preparar os legumes. Eu tenho uma cenoura que já foi lavada, simplesmente com a mão mesmo, esfrega e lava. Tiramos as pontas. E agora vamos fazer o seguinte, vamos fatiar a cenoura neste ralo maior. Corto em duas para poder dar um tamanho. Pega um recipiente de apoio e vamos lá ralando a nossa cenoura. Cuidado para não ralar o dedo, né? Bom, terminando de ralar a cenoura, pronto, deixa um restinho para não ralar o dedo. Então olha como é aquela cenoura raladinha. Reservamos. Olha, o poké, ele é um prato como se fosse um sushi
servido com uma salada e o atum ou outro peixe que você vai utilizar cru no meio, com aquele tempero marinado. Então, para a salada, hoje o que tinha disponível no mercado, que eu achei que estava mais bonito, tinha o pepino. Então nós cortamos as pontas do pepino. Usa-se com casca, como a cenoura também. Que a casca da cenoura, bem lavada, tal, ela tem muitas vitaminas. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um pedaço para ser decorado. Fiz um talho. Aí vem pequenos cortes, como se estivesse fazendo uma flor. Há quem prefira fatiadinho, aí é o gosto, outros em cubinhos. Não existe uma receita padrão, né? Vou fazer mais algumas flores agora. Quase que flores, não, folhas. O importante na culinária é você ter as suas facas. Faca grande, a faca do chefe, uma faca pequena para cortar legumes, essas serrilhadas que é para descascar legumes, o seu ralinho para ralar uma noz moscada, macadâmia, outras sementes que são utilizadas na culinária. Então aqui eu estou vou preparar uma série desses enfeites para a salada. Olha, então terminando, essa parte da casca, com pepino, nós fazemos, além de ser gostoso para comer, nós fazemos a parte decorativa do prato. Com calma eu faço isso aqui muito, com paciência, faço umas flores bonitas, tal, mas não é o caso. E depois, o resto, o que você faz? Pica, olha, em espessuras fininhas, porque tem determinados alimentos que, como eles são muito crocantes, se você corta grosso, atrapalha o paladar na boca. Cortando fininho, facilita a mastigação e você degusta ele com mais facilidade. Okay? Agora vamos aos tomates. Aquele tomatinho cereja. Ele tanto é para decorar, que eu poderia fazer aqui todo um trabalhinho parecendo uma flor, mas normalmente cortado ao meio, ele já é um tomate delicioso. Então nós cortamos uma porção generosa, essa quantidade aqui, todo ao meio. Bom, cortados os tomates, agora eu escolhi também rabanetes, que é uma coisa que muita gente gosta. Bem lavado, já lavei antecipadamente, tiramos a ponta, o olho do cabinho e vamos cortar o rabanete também bem fininho, quase que uma lâmina. Quem não consegue cortar, pode usar também a lâmina do cortador de legumes. Eu prefiro cortar na mão. Então vou continuar cortando aqui os rabanetes. Terminado de cortar o rabanete, vamos dar sequência nos outros ingredientes. Vagem, aquela vagem fininha. Como eu não encontrei fresca no mercado, eu comprei a vagem fresca congelada. Ela não é pré-cozida, ela é fresca.
Então o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma panela, com o escorredor, coloquei a água, já estava pré-aquecida, o escorredor, e vou colocar as vagens congeladas para dar uma leve cozida no vapor. Mas é um vapor rápido, assim, de 5 minutos. Porque além da vagem congelada, você pode colocar a fresca. O tempo será praticamente o mesmo. Eu vou colocar o cogumelo shimeji. É esse cogumelo aqui. Não lava o cogumelo, porque se você lavar, você vai tirar todo o sabor do cogumelo. Por isso eu já coloco por cima da vagem. Eu vou partindo assim para usá-lo já em tamanhos adequados, né? Ó, tem com maiores, menores, ele é bem variado. Esse cogumelo é de um sabor muito especial. Eu gosto desse, aquele o shiitake também. O shiitake eu gosto de usá-lo para o lamen. O shimeji também, para pôr por cima. O do lamen a gente coloca, além de colocar para servir em cima do lamen, eu cozinho esses cogumelos junto com aquele caldo de legumes do lamen. Tamanhos generosos, né? Por baixo a vagem, por cima o cogumelo. Já coloca a tampa e vai ao fogo até 3, 4, dependendo da grossura da vagem, 5 minutos, que é para ela cozinhar no vapor e continuar crocante, não ficar aquela coisa mole. Enquanto está a vagem e o shiitake, o shimeji, refogando lá, cozinhando no vapor, nós vamos preparar o abacate, que vai dar um sabor todo especial nesse prato. Que ou você pode comprar o abacate normal, não pode ser muito maduro, mas também não pode ser verde. Ele que você sente aquela consistência boa. Já foi lavado, vamos cortá-lo. Polpa, semente, tiramos a semente com uma colher. Deixa eu pegar uma colher. Não gostei dessa. Uma colher de sopa. Vamos tirar o abacate da casca. Você vai pegando assim no fundo, né? Até descolá-lo da casca. Pronto. Essa porção para os 3 pratos é mais que suficiente. O que é que nós vamos fazer? Cortá-lo e corta ao meio ou em 4, para ficar em porções mais ou menos desse tamanho. Pronto. E esse aproveitamos aqui, ó. Essa parte que tem aquele olhinho, você pode jogar fora ou comer. Dando sequência ao nosso prato, agora vamos aos morangos, que eu já os lavei em água corrente previamente. Vou usar 6 morangos, 2 para cada um, dividido a metade, dá 4 pedaços. Que é para dar um sabor agridoce
no nosso poké. Então, morango de boa qualidade. Se você pegar um morango menor, use mais quantidades. Vamos tirar o cabinho do morango. Alguma imperfeição você também tira os morangos bonitos. Não vou falar aonde comprei, mas você acha em qualquer mercado, principalmente na época de morangos. Você pode usar no poké, eu não vou usar hoje, as frutas doces também para dar um sabor adocicado, como melões em cubo, pera, maçã, pêssegos, a variação ao seu gosto, para dar aquele contraste entre o salgado e o doce. Isso é muito importante. Outro ingrediente importante é a cebolinha. Quanto mais fina, aquelas menorzinhas, melhor e até mais fácil de trabalhar. Eu peguei dessa, que era a maior disponível no mercado, fresquinhas, já estão lavadas, então nós vamos fatiá-las bem fininho. Então, picando bem fininha a cebolinha. Todo prato da cozinha, todo não, a maioria dos pratos da cozinha oriental, eles usam a cebolinha, porque por ser um ingrediente de um sabor muito agradável, né? E ele dá contraste com outros ingredientes da culinária. Sobrou, usa depois. Bom, agora um ingrediente fundamental são as algas, aquelas folhas de alga, você encontra em qualquer supermercado. É a alga nori. Eu vou usar para essa quantidade aqui 2 folhas. Elas são muito delicadas. Não, pausa. Então, 2 folhas de algas. E nós vamos picá-las. Não é rasgá-las, picá-las. A gente dobra para facilitar o corte. Com uma tesoura de cozinha, nós vamos cortando as algas bem fininhas. Pronto, as algas estão picadas, pequenos filetes. Essa é aquela mesma alga que se enrola o sushi. Reservamos. Agora a Regina abriu um vinho tinto. Francês, eu não sei a marca, depois eu vou ver com ela, mas uma delícia. Então vamos à montagem do nosso prato. Aqui o arroz, ele está quase que a temperatura ambiente, é um pouquinho morno. Tiramos o pano. E o prato é preparado na mão mesmo. Por isso que eu digo, a mão do cozinheiro é santa. Eu vou usar essas pequenas tigelas, mas você pode também usar um prato fundo, ou a tigela de lamen, que é aquela maior. Depende da quantidade que você vai querer. No fundo, o arroz. Delicadamente, sem amassar o arroz. Vamos colocar uma quantidade suficiente. Um pouco mais de meia tigela.
Aqui, ó. Lavar a mão, né? E agora vamos colocar os outros ingredientes. O morango, eu fiz 4 morangos, 2 para cada pessoa, só que aqui, como a tigela é pequena, é para uma degustação, nós vamos colocar apenas um. Coloca com delicadeza. Depois a gente que terminar a gravação, nós vamos detonar tudo isso aqui. Aí vamos ao abacate, 2 ou 3 pedaços, sempre tentando formar uma decoração no prato. Não é simplesmente jogar as coisas aqui. Vamos abrir um pouquinho de espaço aqui, porque o atum vai no meio. E nós temos muita coisa para colocar aqui. A cenoura. Cenoura você pode colocar raladinha assim, colocá-la no canto. Rabanetes. Agora vamos aos pepinos. Aquele mais enfeitadinho, colocamos aqui ao lado da cenoura. Olha como ele vai ficar. É que eu não cortei no capricho assim. Não ficaria um leque como se fosse uma folha. Mais um pouquinho de pepino, colocamos aqui ao lado da cenoura. E aí tem a quantidade a gosto. Tem gente que gosta mais de pepino, mais de rabanete. Os tomatinhos. Você pode colocá-los assim ou assim. Eu vou enfeitá-los. Usar aqui enfeitando o abacate. E mais só. Um aqui. Outro aqui no meio do verdinho. Já coloquei, né? Agora, a alga. Vamos colocá-la ao lado também. Ela gruda um pouquinho no dedo, porque ela está desidratada. Aí vamos pegar o shimeji. Você vai achando um lugarzinho para colocar. Por isso que a tigela do lame, que é maior, dá uma possibilidade de decoração até melhor. Colocá-la assim no meio debaixo do morango, que dá uma composição de sabor muito agradável. As vagens. Olha lá, derrubei uma no chão. E agora eu vou pegar, que eu deixei marinando na geladeira o atum. Aqui está o nosso atum marinado. Então vamos pegar uma porção generosa de atum e colocar no centro. Ele perde aquela coloração vermelha do atum devido ao shoyu que nós colocamos no molho. E para complementar a decoração, aqui vou colocar um tomatinho aqui em cima do atum. Finalizando, cebolinha. Essa você joga espalhando.
O molho que acompanha o poké, porque o arroz está lá só com aquele tempero do sushi. É o mesmo molho que nós utilizamos na marinada. Que eu vou, depois de tirar o atum, vou separá-lo. Quem quiser isso aqui um pouco mais salgado, pode utilizar esse molho. Quem não gosta tanto, não gostou desse molho, achou o gosto do shoyu meio forte, tem gente que não gosta. Então você faz ao lado um suquinho de limão com um pouquinho de sal. Pode colocar uma meia colher de óleo de gergelim e espalha por cima. Vai ficar uma delícia. Então, terminado este prato, eu achei razoável a decoração. O sabor eu sei que está bom. Então, terminado esse prato, eu vou dar uma pausa que vou montar os outros dois, depois vou servir à mesa. Bom, aqui está o nosso poké. E para degustar esse poké do Vieiras Lamen, Regina Brizolara, nossa grande amiga, e o meu amor, Rosa Diniz. Para vocês que não poderão estar aqui, eu desejo boa sorte na hora que vocês forem fazer o prato. E vamos tá uma lá. Delícia, vou experimentar. Maravilhoso. Olha, eu não posso elogiar, mas está muito bom. Viu? Muito bom. E o vinho que nós estamos tomando aqui, não sei qual é, a Regininha que trouxe. De Bordeaux. Bordeaux. Tchau, até mais.